Bom, eu tenho a chance de conversar agora com o Marcos Degô, Marcos, que é ex-secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, especialista em relações internacionais e comerciais. Chegou a ser indicado para embaixador dos Emirados Árabes durante a gestão do presidente Bolsonaro. E é o nosso convidado a partir de agora. Marcos, uma honra tê-lo aqui conosco. Agradeço pela oportunidade de vê-lo e ouvi-lo, Marcos. Marcos? Bom dia, Alexandre. Consegue me ouvir? Perfeitamente, Marcos. Seja bem-vindo. Uma alegria estar com você hoje e participar desse programa que é a maior audiência do Brasil. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Marcos, eu gostaria de aproveitar a tua experiência inicialmente para a gente falar mais uma vez sobre a tarifação do governo Trump anunciada ontem, né? Eu queria entender qual o motivo, né, desse anúncio. Vai além de interesses comerciais, Marcos? Tudo bem, então, Alexandre, vamos tentar colocar isso aí sob determinada perspectiva. A primeira delas é que tarifas, elas além de um instrumento de defesa ou de proteção comercial, elas também são um instrumento de pressão geopolítica. Então, essas tarifas que o Trump vem implementando desde o começo da sua gestão, elas podem ser divididas aí em dois grupos. O primeiro grupo é aquelas que têm por objetivo pressionar determinados governos a que adotem algum tipo de política que agrade aos interesses domésticos norte-americanos, no caso de México, Canadá e China, relativo ao fentanil, questão de, primeiro, saúde pública e, segundo, proteção das fronteiras. E por que isso, Alexandre? Quase 70% dos precursores químicos que entram nos Estados Unidos são produzidos na China e entram nos Estados Unidos via Canadá e México. E hoje o fentanil, que é um opioide muito potente, é responsável por cerca de 80% dos casos de overdose nos Estados Unidos. Então, esse é um compromisso que o presidente Trump assumiu com os seus eleitores e está cumprindo. É a redução da criminalidade ligada ao tráfico de opioides e a proteção das fronteiras. Então, esse é um ponto. Não tem nada a ver com guerra comercial. É um instrumento de pressão geopolítica. O segundo ponto, esse sim está ligado a, não vamos chamar de guerra comercial, mas de uma colocação de instrumentos de defesa para levar os países a negociar em termos mais benéficos aos interesses norte-americanos. Então, foi implementada essa tarifa linear de 25% no setor de aço, e aí tem todos os derivados, ferro, alumínio, sobre um determinado grupo de países. São 10 países, dentre os quais está o Brasil, que são responsáveis por mais de 93% das importações norte-americanas de aço. Então, esse é o cenário básico, Alexandre. Agora, Marcos, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Brasil, na gestão de Lula, eu tenho dito e dessa forma tentado levar essa informação para a audiência, que nós descemos do lado errado do muro quando o assunto é diplomacia. Eu posso imaginar, por exemplo, diante do que se propõe Trump, né, quando Make America Great Again, que é fazer a América grande de novo, ele olhando, por exemplo, um bloco como os BRICS, e o BRICS deixou de ser um bloco econômico, para o meu ver, ou perdendo essa função, o protagonismo, a economia, e se tornando um bloco econômico. E posso imaginar Trump olhando para o bloco e dizendo, mas espera um pouquinho, juntou Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e aí agora esses outros que chegaram, todos, em alguns casos, em especial o Irã, por exemplo, um inimigo dos Estados Unidos, declaradamente um inimigo, todos os interesses comerciais por trás disso, e o Brasil descendo do lado errado, né, jogando contra o Ocidente, vejo muitas vezes. Quais podem ser as consequências dessas decisões tomadas por Lula, pelo Mauro Vieira e também pelo Celso Amorim, hein, Marcos? Existe um desconhecimento muito grande no Brasil, Alexandre, do que é os BRICS, do que é esse agrupamento intitulado de BRICS. Começou realmente apenas como uma plataforma de cooperação que unia, lá quando foi conceitualmente formulado pelo Jeffrey Sachs, de os países que representariam quase 50% do PIB global em 2030.
Posteriormente, talvez estimulados aí pela perspectiva ou pela ilusão de que estavam tendo um crescimento econômico muito acelerado, esses países começaram a se reunir em um bloco, mas esse bloco seria voltado à cooperação econômica. O fato é que, talvez por visão errada de mundo, por inépcia das diplomacias desses países, hoje nós temos um país que é absolutamente dominante nos BRICS, que é a China, e que usa esse agrupamento por três motivos. Primeiro, como uma cobertura para avançar os seus interesses no mundo sob o manto do multilateralismo. Isso tem um custo muito menor do que você avançar por meio de ações unilaterais. Segundo, como um mecanismo para contrabalancear o peso político, econômico e militar dos Estados Unidos, em primeiro lugar, e dos países ocidentais, em outro. E, em terceiro, importantíssimo, para observar de perto, de muito perto, as movimentações políticas e econômicas de adversários regionais, como a China e a Índia, e de países que, dentro daquele espírito original dos BRICS, teriam tudo para ser países que causam mais movimentos na política internacional do que observam. Então, hoje nós temos um país que é o líder em conteste do grupo e que avança as suas políticas, que tem o objetivo não de vencer o Ocidente, mas de substituir o Ocidente, criar uma nova ordem antiliberal ou iliberal e que utiliza esses sócios júniores, como é o caso do Brasil, para avançar os seus interesses. Então, os BRICS foram alçados agora na gestão Lula 3 como uma das prioridades da política externa do Brasil. Isso é fato. Mas aí você pergunta, historicamente, o que nós conseguimos por meio dos BRICS? Que avanços estruturais, de governança mundial, benefícios econômicos, nós conseguimos através dos BRICS. Os BRICS, quando muito, poderiam ser uma iniciativa complementar as demais iniciativas da política externa brasileira. O que acontece é que, por meio desses atores que você falou, que eu não gosto nem de repetir o nome, nós temos uma política externa, aliás, não temos uma política externa. Nós temos uma diplomacia decorativa, ornamental, parnasiana, desprovida de qualquer sentido de rumo, de direção e com uma bússola moral totalmente estragada. Basta ver o que nós fizemos, o que nós não, o que o governo fez no caso da Venezuela. Sim, agora, Marcos, o brasileiro já sabe ou começa a querer ter dimensão do estrago que pode gerar as consequências disso, porque isso vai ter consequência, Marcos. Não é possível que o americano, Trump em especial, né, Marco Rubio, como secretário de Estado, não é possível que isso não tenha ou não traga consequências para o bloco, para o Brasil, para a ponta mais fraca dessa corda. Não é possível. Teremos consequências? A gente consegue dimensioná-las já, Marcos? Isso traz diversas consequências, mas tudo isso é oriunda de um problema muito grave no Brasil, que é a falta de apreço do cidadão comum, de conhecimento em relação a temas de política externa. O cidadão médio não tem conhecimento de temas de política externa e a grande mídia não reproduz a situação real, ela traduz aquilo que interessa a ela. Então, basta você ver da forma como vem se construindo esse processo dos BRICS, e a proposta de criar uma nova moeda, depois o governante diz, não é uma nova moeda, são meios alternativos de pagamento intra-BRICS, mas o fato é que os BRICS têm se construído em uma coalizão anti-Ocidente, é uma profecia autorrealizada. Em 2015, Alexandre, eu escrevi um texto longo para o CSIS norte-americano, um dos maiores think tanks do mundo, intitulado Do the BRICS Still Matter? Os BRICS ainda importam? Em 2015, foi considerado uma das 10 leituras mais importantes do mundo na área de política externa. E o que está ali está se concretizando hoje. A preeminência da China, tentando moldar o sistema internacional, a governança internacional, à sua imagem e semelhança, e diversos países júniores, dentre os quais o Brasil, sem um projeto de política externa que é baseado na falta de um projeto
de país. Temos uma consequência grave disso aí. Deixa eu te dar um exemplo. Na década de 80, Brasil e China exportavam para os Estados Unidos mais ou menos a mesma coisa, 25 bilhões de dólares. Hoje, 2025, o Brasil exporta para os Estados Unidos 40 bilhões de dólares. A China exporta 400 bilhões de dólares. Então, nós temos aí uma flagrante falta de competitividade da indústria brasileira pela completa ausência de políticas de desenvolvimento industrial que vem de Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, por aí vai. E por isso que somos a ponta mais fraca dessa corda, né, Marcos? Somos a ponta mais fraca, então costuma-se dizer um dos princípios básicos das relações internacionais é a reciprocidade. Mas olha só, as nossas importações, elas representam menos de 1% das importações norte-americanas. É muito pouco. Já as nossas exportações para lá representam aí, dependendo do ano, 15, 16% das exportações totais do Brasil. Então não adianta o presidente Lula vir e dizer: nós vamos retaliar. Vai retaliar. Os Estados Unidos vão aumentar mais as tarifas. Quem é prejudicado com isso? Aliás, o presidente Lula, não entende nada do assunto, dizia que ia taxar as exportações brasileiras, ou seja, nós seríamos duplamente penalizados. Mas qual é o nosso poder de barganha para retaliar, para colocar tarifas nos produtos norte-americanos? Tem outro elemento aí, e é isso que o Trump almeja. Os produtos norte-americanos, eles sofrem uma taxa de importação de 11,5% em média ao entrar no Brasil. Os produtos brasileiros sofrem uma tarifação média de 1,5% para entrar nos Estados Unidos. Então, aí está a principal raiz da colocação dessas tarifas, que é de tentar harmonizar essa discrepância entre as tarifas praticadas aqui, altíssimas, e as tarifas praticadas nos Estados Unidos. Esse é Marcos de Gaulle. Marcos é secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, especialista em relações internacionais e comerciais. Marcos, é uma honra tê-lo aqui, que seja a primeira de muitas visitas tuas a Ouro Verde, Marcos. Fico à disposição, Alexandre. Vamos em frente. Forte abraço. Muito obrigado. Marcos de Gaulle conversando conosco.